Podia ter sido um grande pugilista, dos melhores da Europa, talvez até o campeão dos meios leves, e agora é quase um puxinho bolo. Belarmino Fragoso nasceu campeão. Por isso, por essa graça ou maldição de nascença, foi a Londres defrontar-se com Vic Anditi, depois de uma história suja onde o seu nome apareceu sob a pele do mano mais novo. Sem treinador, com semanas e meses e anos de fome e de miséria, já velho, Belarmino partiu com um sorriso confiante de sempre. Fala-me no combate de Londres. Vinha da Itália, como te contei, ia buscar o meu irmão ficou em Espanha, eu vim-me embora. Entretanto, eu andava em Portugal, recebi uma notícia por telefonia que tinha combatido em Londres. Eu fiquei para combater em Londres. Não pode ser, eu é que fiquei em combater, só se fosse a sonhar. Mas é que eu vi pela rádio, fui aos jornais, vi tudo, fiz um protesto à ANI, a dizer que não era eu. Nunca tinha jogado em Londres, nem nunca tinha visto Londres. Tinha visto Londres de cinema, agora ver Londres pessoalmente nunca tinha visto. E eles disseram, então se não nos magnificar. Correram, foram ver quem era o meu irmão. Já uma fotografia onde vi que era o meu irmão e disse que era o meu irmão. Cheguei em Londres. Antes desses dias, o Jacques Salman, um dos melhores empresários mundiais, me contratou-me, mandou-me um telefonema. Fui obrigado a ir a Londres sem um treino de treino. Porquê é que tu foste massacrado em Londres pelo Vic Andretti? Não fui massacrado, foi tudo um engano. Eu nem sequer me tocou da cara. Meteu-me apenas o dedo pelo lugar, dentro da vista, e eu, com aquela aflição, foi um soco violento. Não há ninguém que me sinta um soco dentro da vista, um dedo. Ajoelhei-me e deixei contar, com ideias de contar até 8. E quando me levantou aos 8, o árbitro estava terminado o combate, sem mais nem menos.
Londres, no ringue do Albert Hall, Bellarmino só durou 2 minutos e 5 segundos contra um pugilista de plano secundário. É um campeão desesperado. O árbitro levantou, contou até 8, eu está claro, tinha que me vir embora, comecei a prestar, mas o júri começou a dizer que não, a assinar com as mãos que não, a dizer que não tinha perdido o combate, não estava do tempo. E eu rapidamente não é o Bellarmino Fragoso que estava a jogar, era apenas a necessidade de ganhar 15 contos. Atualmente, onde é que a tua mãe vive? Vive contigo? Não, senhor. Minha mãe, desde a idade de 17 anos, também viveu comigo. Ou seja, de 15 anos. Então, e quem é que a sustenta? É meus irmãos, ela que trabalha, tem 68 anos, pode trabalhar porque quer. Eu sempre quis dar um auxílio e ela sempre quis trabalhar. Por livre vontade dela, não foi porque eu obrigasse, nem que eu obrigo. Quem dá do almoço e jantar todos os dias sou eu. Como da casa que eu como, da casa do restaurante que eu como, depois todos os dias lá vai. Ela vai porque não quer. Mas minha mãe tem mais 4 irmãos, eu mais 4 filhos. Sem ser eu, sempre eles olharem por ela, pois elas também têm a melhor vida do que eu. Porque eu é uma vida com dificuldade. Comecei a jogar boxe, uma amador, está claro. Era a vida, precisava de ganhar dinheiro, que era engraxador. E depois comecei pelo amador, com um amigo meu, que era engraxador também. E fomos um dia para a porta do Salão de Lisboa, que é Alcunha, Piolho. E fomos, por acaso, arranjar dinheiro para ir ao cinema. E um dia, eu até não tinha dinheiro nessa altura, e fui arranjar dinheiro para o cinema. E um dia ele disse que ia treinar boxe. E eu, como o meu sonho era sonhar com o boxe, vi um ringue de boxe, vi jornais com ringues de boxe. Eu sempre tive esta queda para o boxe e desde jogar boxe. E pedi-o para ir com ele. E ele disse, bem, então vem comigo, vamos ver. Cheguei à sala do Albano Martins, que era o grupo desportivo de Morria, e pedi-me, entra para dentro. E eu fui para dentro, está claro. E o Albano Martins olhou para mim e disse, bem, você vai treinar ou bem ver? Eu disse, bem treinar, como era a minha maior satisfação era treinar boxe, não pensando o que era. Calçou umas luvas, deu-me uns par de calção, calçou umas luvas. Comecei então por jogar boxe. Comecei a jogar com um rapaz, que era o Borroçal pela Alcunha. Comecei a porrada ele, com medo de levar a porrada, comecei a porrada. Disto, o Salvador Martins mandou parar o combate e disse que eu tinha muito jeito. Ao segundo dia de treino, ao terceiro, quis calçar luvas. Está claro, os outros eram mais práticos nisso e tiveram que lhe dar alguns socos e ele ficou. Outro dia, cá estava àquela hora. E é quando assim acontece, já se sabe que temos pugilistas. Eu investi-me para a idade, está claro, e pedi para fazer luvas com um amigo meu. E depois dentro da escada deu-me um soco da boca do estômago aqui para o chão, sem dar cor de mim. Mas depois comecei a pensar que o boxe não era para mim, que era... Tinha medo, que eu dei-me um soco, está claro que fazia-me doer. Comecei a ter medo do boxe. Mas depois comecei a pensar que a minha vida do boxe da graxa, também a boxe e a graxa, que era tudo igual, eu tinha que ganhar dinheiro para comer, que eu não tinha. Comecei então a pensar que tinha uma cabeça, 2 pés, 2 mãos, comecei a aprender a jogar boxe novamente. Fiz 4 combates com amador, meus combates, perdi. Mas depois fui para a sala, comecei a pensar, bem, tenho que começar
a jogar boxe, tenho que começar a aprender a jogar mais boxe. Comecei então a começar a aprender, fiz o segundo combate, o quinto combate, quer dizer, ganhei o KO, comecei a fazer mais boxe, ao fim do ano já era campeão de Portugal. Que idade é que tu tinhas nessa altura? Tinha apenas 18 anos. 18 anos. Antes de jogares boxe como amador, o que é que tu fazias? Eras engraxador? Era engraxador. Da Avenida dos Restauradores. Enganava, fugir ao polícia. Era a minha vida, fugir. Engraxava os sapatos, um sapato meio engraxado, outro para engraxar, e o policial corria atrás de mim. E era a graxa e era o boxe que eu vivia. E o que é que tu pensas do Albano? O Albano foi a atitude dele sempre ganhar dinheiro, explorar o máximo que podia do corpo humano, que era o meu corpo e o corpo dos outros, e fazer o mais que pudesse, mais o dinheiro, tirar o dinheiro mais que pudesse tirar, porque era a vida dele, era ser, costuma ser sacador, de maneira que tirava o meu corpo, combatia, não recebia, dava-me 20 escudos, outras vezes 10 escudos, e era assim que eu vivia. E quando eu ia para a casa dele, comia, almoçava e jantava, dormia em casa dele, ia vindo a jornais, tinha que me levantar às 4 horas da manhã. Eu tenho 35 anos de profissional de boxe e vim aqui para o grupo Estilo na Moraria. Há percentagem nos combates. Os amadores aqui não ganham nada. No meu tempo eu veio muita pancadaria e nunca ganhei 5 reis como amador. E como na parte profissional, os mandários têm a obrigação de arranjar o máximo dos combates para os pupilos para eles ganharem dinheiro, para ganhar o manáger, porque o manáger não anda a trabalhar de graça, acho eu. Sacava-me porque tinha que sacar mesmo, porque era a vida dele, de ser sacador, já de nascer para sacador. Quantos anos é que ele foi o teu manáger? Foi apenas, igual sempre. Foi uma homenagem com 3 anos, depois fui para o Porto, cheguei ao Porto, mas como não tinha dinheiro para comer, assinei finalmente contrato com ele e depois ele vendeu-me. Vender, nunca o vendi. Isto é um negócio. O manager tem 20% nas bolsas deles. De maneira que nós fomos ao Porto e o Sr. Ernesto Silva, depois de o ver combater, chegou-se ao pé de mim e disse se eu queria ser manager dele, se eu podia ceder. Eu disse cedo, mas primeiro tenho que falar com ele. Falei com o Blarmino Fragoso, expliquei-lhe as condições, a que o Sr. Ernesto Silva me disse que mandava-o educar, porque ele não sabia ler nem escrever, e eu depois mandava-o ensinar a chofer, para ele ser um chofer e ter a sua vida sem estar fiado no boxe. E, nesse caso, ele disse que ficava e eu fiz o negócio com o Sr. Ernesto Silva. Está claro que não vendi porque eu perdi mais que o que ganhei, porque durante os combates que ele fez eu tinha 20%, já havia durante as bolsas dele que eu não ganhava um contra reis como vendi por um contra rei. Tive 2 meses do Porto, fiz 5 combates, a qual só recebi um par de sapatos, já em segunda mão, uma gabardina que custou-me 900 escudos e mais nada, e deu-me do dia de Natal, 150 escudos para ir passar o Natal em Lisboa, com a minha família. Eu com isso não posso responder porque desde o momento que eu entreguei a novo manager, eu daí desliguei dele. O que é certo é que, por Natal mesmo, foi mesmo por Natal, ele aparece-me em Lisboa e apesar de ele dizer aí que eu saquei e outras coisas mais, foi ele que procurou-me novamente para ser manager dele. Olha uma coisa, agora que já não há praticamente pugilismo profissional em Portugal, o Albano Martins vive de quê? Eu tenho uma venda de jornais na Estefânia em que a família faz. Eu arbitro luta. Mas a luta é chique, é tudo, não é? Chique, isso não lhe posso dizer francamente chique, porque ninguém lá, o senhor não vai lá para cima de certeza. E ninguém para lá quer ir. Eu não vou, mas é e se lá for é mentira. Não é chique, a luta não é chique, é sério. Ganha o melhor. Ganha o melhor. É como o boxe? É, como o boxe não é. Isso, o boxe é muito diferente, porque o boxe é levar pancadaria. No boxe a luta tem lá. Ganha o melhor, mas é diferente da luta. Pois bem, o que era o Blarmino para si? Um amigo, um homem, uma mercadoria? O Blarmino para mim era apenas um boxeiro, como eram outros que aqui vinham ao grupo Vestido da Moraria. Como é que conheceste e casaste com a tua mulher? Sim, isso é uma história muito longa. Fui eu, quando fui contratado para o boxe, pelo Albano Martins, fui para o Porto, quando ele me vendeu o contrato, que mesmo agora acabei de explicar. Eu fui para lá,
passado 3 meses está no Porto, encontrei a minha mulher, que é hoje minha mulher, do Porto. Meti-me conversa com ela, claro, comecei a falar com ela, mas eu vim embora para Lisboa, passado meses, tornei lá a ir, e quando lá tornei a ir, foi então quando resolvi casar com ela. Hoje é a minha mulher, mãe de uma filha que eu tenho, é vida. Ela trabalha? Sim, trabalha e é uma boa trabalhadeira. Uma boa lida a casa como deve ser, olha para uma casa, uma boa trabalhadeira e ajuda-me tudo aquilo que pode. É pouco que ganha, 10 escudos, 15 escudos, mas não quer dizer que não sei, mas ao menos habitua-se a trabalhar, que é o que sempre ela fez. Sota. Ganhei porque é o 6º rondo. E depois? E depois não fiz mais nenhum combate para em Portugal. Quanto é que ganhaste nesse combate? Nesse combate ganhei 6 contos. 6 contos há quantos anos? Há 6. Na véspera de disputar o campeonato dos meios leves com o Sota, ele foi para o Barro Alto toda a noite e foi-se deitar às 4 horas da manhã. Foi à pesagem, que era a pesagem obrigatória ao meio-dia, e pesava 1,2 kg e tal a mais. Claro, não podia disputar o título naquele caso de ter 200 gramas, 1,2 kg e tal a mais. Fomos para o Parque Meyer, que ainda estava lá o Estado, embrulhei-o em mantas, fiz-o correr, fiz-o suar e fiz-o... Enfim, fez 30 por uma linha para bater o peso, foi à pesagem e fez o combate e ganhou. Esse podia ser grande. E a ver que ele podia ter sido até muito grande. Outras vezes, já na minha mão não, mas na mão da Bombox, ele estava no estágio aí para o lado de Sintra, e ele, certas horas da noite, saltava à janela e vinha para Lisboa, para o Barro Alto e para onde lhe apetecia. Mentira, até da pensão que eu estava, era uma pensão que não tinha, nem tinha janela sequer do quarto que eu tinha, nem tinha janela. E nunca ninguém pode dizer, apontar-me isso, podem dizer a qualquer pessoa, a mim nada me diz, a mim ninguém me diz, porque eu fui sempre um boxeiro, quando do tempo que jogava boxe, e que era um ídolo, e que era um homem que jogava com qualquer estrangeiro, nunca fiz isso. Fui sempre um homem que nunca perdi um combate, e a prova se tem dado, fui campeão de Portugal, e tive sempre o brilho e o orgulho de ser campeão de Portugal. Podia ter sido grande, mas não foi por cabeça dele, não por culpa das managens, teve boas managens. Mas olha uma coisa, mas então a culpa é dele ou do facto de ele ter vivido em Portugal? Quer dizer, se ele vivesse no estrangeiro, ele podia ter sido um grande pugilista? Podia ter sido um grande pugilista, mas se havia de corresponder ao fim aos treinos e que lhe marcassem a tudo.
Cá também podia ter sido. Portanto, mesmo sendo um cara indisciplinado. Mesmo sendo disciplinado e tudo, conforme ele podia ter sido um grande pugilista, e foi. Houve uma época em que ele foi um grande pugilista. Depois dali. E agora está completamente. Agora está completamente acabado e não penso mais que será mais alguém, porque não é. Acredito que dessa altura boa é agradável, porque eu ainda era experiente, porque eu olhavam para a minha maneira de ser, não era? Que era um boxeiro, muitas vezes e muitas como profissional, da mão do Albano Martins, fui para dentro do ringue, com uma bola de bolinho, um copo de leite, não ter dinheiro para comer e consegui ganhar os combates. Fiz sempre toda a minha vida combates a sério. Fui o único boxeiro em Portugal, talvez, o boxeiro mais sério que houve. Quem eram os grandes boxeiros da Serra? Oh, Carlos Rocha, Chico Santos, Fernando Gonçalves Sota, Fernando Branco, foi. Eram bons boxeiros. Dizem que tu entraste num chiquê com o Chico Santos. Nunca. Nunca? Até porque nós nunca podemos sentar chiqué, porque a gente não falava um com o outro, nem ele me pedia ver a mim, nem eu me pedia ver a ele. Já desde o princípio. Porquê? A tradição, eu tinha sempre aquela coisa de querer ganhar, eu também querer ganhar, e foi sempre a nossa vida jogar um contra o outro, e foi sempre uma rivalidade que tivemos um contra o outro. Umas vezes era por minha parte, e outra vez era por parte dele, outra vez era por parte do managem, outra vez era por bolsas, de eu ganhar mais do que ele ganhar mais do que eu. Eu não consenti que eu ganhasse mais do que ele, e ele também eu também não consenti que ele ganhasse mais do que eu. E muitas vezes tiravam das minhas bolsas para dar a bolsa a ele. Uma vez combati com o último combate que fiz, o Chico Santos, no Parque Meyer, ganhei apenas 12 contos e só fizeram contas comigo de 8 e deram 4 contos a ele sem eu saber. Eu não sabia ler nem escrever, era analfabeto e foi assim que fui enganado com 4 contos, sem saber que era para ele. Se soubesse que era para ele, também juro que não o ajudava. Tu que idade tens hoje? Eu tenho 32 anos. Continuas analfabeto? Não, já tenho terceira classe. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarnos y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerzas te lleva sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nadie, yo no tengo vanidad de la vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevará sabor a mí. Uma bica.
Ouve lá, tu achas-te um homem ou um animal? Um homem, um ser Porquê? humano. Um ser humano? Mas ouve lá, dizem que tu às vezes estás soné e pareces mais um animal do que um homem. Diz. Não, a gente deve comprar um boxeiro como um ser humano. Um boxeiro é como um homem qualquer. Porque muitas vezes penso que um homem que ser boxeiro mata, que esfola, faz isto, faz aquilo. Não, um boxeiro é um homem. E tudo que pensarem fora disso, estão todos enganados. Fora do ringue, és um homem bom ou um homem mau? Não sei se as pessoas podem dizer. Eu não sei a minha feitio, que não sei avaliar a mim próprio. A tua mulher gosta de ti? Penso que sim, senão é um buraco. E se tens 2 filhos? Sim, tenho uma com 11 anos, que não fui eu que a criei, foi a senhora Agostinho da Silva. E tenho outra com 5 anos, que é formidável, é uma coisa linda, é esperta. Também teve muito doente. Este último ano teve a meningite e ficou cega durante 7 meses. O povo não sabe ver isso. Tinha uma filha que teve cega durante 7 meses, teve a meningite, fez a operação à apendicite com 3 anos, teve cega durante... Não há coisas na vida. O médico disse para mim que eu já não... Como era novo, que a minha filha não vivia. E hoje, graças a Deus, a minha filha vive. Como é que tu sustentas a família se não trabalhas? Faço colorista de fotografias e faço meus pescados sítios, conforme. E pedes dinheiro emprestado? Algumas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes peço dinheiro emprestado, mas depois só não pagar. A quem? Amigos, rapazes amigos que eu conheço, posso pedir. Muitas vezes eu ofereço por 5 euros, peço 5 euros. Muitas vezes eu pedi por 5 paus, peço 5 paus. Conforme a minha precisão. Mas houve 5.000 reis, não te chega para sustentar a família. Nem Mas não, às vezes como vou jantar a um restaurante, faz-me falta 5 euros para pagar, para mandar uma económica para a miúda, uma económica para a mulher e para pagar uma carcaça. E para dar com o ao criado, nunca fica pago. Houve. Portanto, tu passas fome muitas vezes, não é? Fome não é fome de 3 dias. Muitas vezes quer jantar, não tem. Muitas vezes quer almoçar, não tem. Mas não quer dizer que isso seja fome. É um estado de fraqueza, assim, resolve. A tua outra filha? Hoje nunca a criei. Que foi, deixei-a, tinha ela apenas 1 ano, no entanto. Deixaste-a porquê? Porque não tinha meios para sustentar e eu adquiri tiro boxe, como segui, já tinha amor à arte. E foi por isso que me pediram-se, deixava criá-la, e eu deixei criar para não estragar a felicidade dela, pois eu sabia que a vida dela, daquela mão daquelas senhoras que estavam bem e da minha mão que me pedia mais avante. Amor é meu. A vozinha. Gostas da tua mulher ou estás arrependido de ter casado? Se não gostasse dela, não casava com ela. Gosto dela, sou casado, é outra que é uma joia de rapariga. É muito boa rapariga. Tem tudo que se pode dizer de mulher. Mas ouve lá uma coisa, mas tu às vezes andas para aí atrás das raparigas e tens tido a tua aventura. Como é isso? Isso é todos os homens, todos os homens fazem isso. Dos menos que elas passem para um tipo ter sorte, está claro, não sou camelo, de baril. Posso lá ir a casa hoje? Falar consigo? Podia conversar comigo, sim, ouça. Olha lá, tu acho que foste uma vez contratado para ser guarda-costas aí de um capitalista, não foi? Sim, mas eu se metê-lo, deixa-o lá por lá, fui por uma pirar-me. Mas porquê? Porquê? Conta lá essa história. Isso agora era bom, Altimil. Não é Era do Barelo. Não pode ser. Porquê? Então tem um corpo seguro ou quê? Mas, não pode, não, mas tu podes contar a história. Não. Ou não queres contar a história? Isso é uma história muito longa. Isso é um filme de 47 partes. Ele chegou-te a dar dinheiro. Não, na vida, isto é pago prestações, isto é logo aqui. Mas ouve lá, então ele pagou-te e tu deixaste-o levar tareia. Bem, Isto é claro, começou a armar em paro, fazer fiar-se as minhas costas. Então, isto é aqui. Isto é do Barelo, não. olha lá uma coisa. O Albano Martins disse-nos que tinha sido o único pugilista português que tinha lutado com a presença do Presidente da República. E ele disse-nos também que foi um grande pugilista. O que é que tu pensas? Sim, realmente podia ser um grande pugilista, mas também, conforme foi pugilista, foi um rico saco.
assis. Je demande à parler au capitaine. Perron. Arminho Fragoso Teixeira. E a data de nascimento? 30 de julho de 1951. 31. Portanto, é que idade? 1932. Sim, senhor. E a sua profissão, se faz favor? Pugilista. Morada? Morada, Rua Barra Queiroz, número 31, segundo terceiro. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Você queixa-se de alguma coisa? Graças a Deus, nunca. Tem sido sempre saudável? Sempre, graças a Deus. Mesmo de criança não se lembra de ter tido nada? Sim, sarampo. Só? Problemas. Nunca tive nada disso. Nada de especial? Nada de doença. E da parte da sua família? Para a minha família gostava, não só, simplesmente tenho uma filha que teve a meningite, mas isso não quer dizer que seja de família. Quer dizer, especialmente pessoa da doença pulmonar não se Nunca teve nada, nunca. Nem coisas de sangue, não? Nunca. Pagar para esse tubo. E aí está. Esse sempre um bocadinho. Momento. Vai tomar ar fundo, encher o peito o mais que puder, e depois sopra com toda a força até não ter mais ar no peito, se faz favor. Está bem, pode tirar. Você já fez qualquer outro desporto sem Não, ser senhor. só pugilismo? Só pugilismo. E no pugilismo há quantos anos joga o seu gol? Há 16 anos. Lembra-se de ter sofrido vários fora de combate ou não? Sim. Fora de combate não lembro, mas não foi nada de golpes causados de violência. Foi simplesmente voltagem de árbitros, ou porque eu não podia, estava mal parado. Ora, você vai respirar fundo com a boca aberta, se faz favor. Isso. Deitar fora. Outra vez. Tudo fora. Fundo. Deitar fora. Portanto, no chamado nocaute, você Nunca. alguma vez teve que ser submetido a tratamento médico? Nunca. Simplesmente com as arcadas abertas e nada mais. Está bem, portanto, nunca esteve inconsciente? Não, senhor, nunca. Que se chama traumatismo craniano? Nunca. Tossir um bocadinho. Outra vez. Agora vai virar para mim, faz favor.
achas que eras capaz de lutar com um homem do teu peso? Tu tens medo cada vez que é no ringue? Eu não. Tenho medo simplesmente como homem e como tenho medo de fazer má figura. Como qualquer pessoa tem. O Carlos Ramos, um bom fadista, a Amália Rodrigues, uma boa artista. Todos, não há ninguém no mundo que não tinha medo. Todos nós temos medo. Mas, por exemplo, quer dizer, tu tens medo de perder, não é? Não. Tenho medo de fazer má figura, que o perder ou ganhar é a vida de um desportista. Ah, é? Achas que sim? Acho. Mas lá, achas que o boxe é um desporto? Para mim, é uma modalidade que é desporto, é nova arte. Está considerado no mundo inteiro a nova arte, que de facto é nova arte. Mas é muito ingrato, o boxe é muito ingrato. Não o boxe, as pessoas que o rodeiam, tanto fazem em Portugal como em qualquer parte do mundo. Em Portugal, tem acontecido coisas de vida. Em Portugal, há diversas pessoas sérias, muito honestas, que nunca meteram em negócios. E às vezes metem-se dentro do negócio do boxe, porque são amigos do boxe, porque são meus amigos, como são amigos dos outros boxeiros, metem-se. E há outros indivíduos por fora que querem ganhar à conta do boxe. Portanto, quem ganha no boxe não são os pugilistas. Não. Quem é que ganha? São os que rodeiam, nem propriamente os empresários. São aqueles que rodeiam, como muitos estão assentados num café a falar em boxe, e aparece um homem sério que começa a falar de boxe com eles, e eles fazem uma ação, emprestam dinheiro, emprestam mais dinheiro, e por fim, depois de emprestar tanto dinheiro, o homem não ganha dinheiro nem perde dinheiro, que os outros homens que falam de boxe com ele começam a fumar de charuto, não sei porquê. Olha uma coisa, mas tu estás a dizer isso porque normalmente dizem que tu és muito indisciplinado e que tu és um indivíduo que dizes muito mal de toda a gente e que perdes noites e que bebes muito. Vamos falar nisso. És indisciplinado? Eu não, sou apenas a pura verdade. Eu não posso ser enganado, nem posso ver enganar. Nem posso ser aquilo que eles pensam. Porque eu cheguei muitas vezes perante o ringue, como há pouco disse, com a barriga vazia, e não me nesses, hoje falam, dizem mal de mim, não me deram um chão para comer uma sopa. Olha uma coisa, tu compraste alguma vez algum crítico ou o teu manager? Eu nunca. Tenho dado vontade de rir cada vez que perguntam. Propriamente, os críticos a mim só me dão valor quando tenho que dar. Como tenho um jornalista que é o senhor, nem me lembro o nome dele, que escreve para a bola, que é muito engraçado, de uma entrevista que deu comigo, falou da minha vida, de quando eu vi deixar o boxe, porque já estava sonado, porque a vida deixar o boxe, olhar para a minha vida,
que a vida só ao boxe, porque eu já tinha perdido muitos combates, porque este homem diz que percebe muito de boxe, para mim não percebe boxe. Eu, dentro do boxe, sou um técnico de boxe, sou a categoria máxima dentro do boxe nacional. Percebo mais de qualquer um dentro do boxe. Olha uma coisa, diziam que quando te batiam na arcada superciliar, tu eras um homem particularmente violento e atacavas muito. Mas lá se isso é verdade ou é mentira? Não, eu apenas tentava defender-me, porque a arcada é um sítio mais sensível onde nós temos. Que nós, com uma cabeçada, pequena cabeçada, um pequeno golpe, com a mão aberta que seja, podemos abrir uma arcada. E eu costumo ser dentro do boxe, a minha defesa é o ataque. E eu atacava porque eu não me atacasse a Arcádia. Porque sabia que atacando para ele, que eu não me batia da Arcádia. E sabendo que eu tendo parado, que ele com uma esquerda ou um pequeno golpe, tinha-me a abrir a Arcádia. Mas isso são coisas de boxe, são consciências de boxe, que nós, muitas vezes, eu levo socos de boxe, levo cada soco, mas nunca sinto. E às vezes levo uma pequena estalada e sinto. É conforme a ocasião e conforme os sítios for dados e conforme a ocasiões e os dias que nós temos. Nós, há tardes, para um artista, para um bom desportista. Há dias, há noites, há tardes, tudo isto é a base do desporto. O desporto é muito ingrato e é muito bom. Eu, quando falo em desporto, dá vontade de rir. Porquê? Porque a vida é como o desporto, é bela. Nós damos cabo dela. É fantástico. Olha uma coisa, Belarmino. Tu tinhas um golpe que era considerado um golpe sensacional, que era a utilização do 1-2. Tu metias a esquerda e depois metias a direita. Mas atenção, diziam que tu, quando metias a esquerda e depois a direita no 1-2, arrastavas o braço, sobretudo o braço direito, e quase que batias com o cotovelo nos queixos do adversário. Dentro do boxing, não, nunca fiz isso. Mas dentro do boxing há duas modalidades. Há o atacador, o atacante e o defensivo. O homem que defende tem que ser um homem que só trabalha com a esquerda e tem que fugir de um homem que seja atacador, um batalhador. Eu sou um boxeiro que ataco, sou um batalhador. E por isso eu não posso fazer golpes esses, porque em geral, da minha categoria, como leve, apanho sempre homens mais altos. Sempre homens mais altos, isso é um golpe, isso, bater com a mão para baixo, para cima, golpes irregulares. Isso nunca fiz a minha vida. Nunca fizeste? Nunca fiz a minha vida. Mas a crítica dizia que sim. Mas muitos críticos escrevem e não sabem para boxe. Escrevem por escrever. Apertam os guantes.
Achas que eras capaz de lutar com um homem do teu peso? Sim. Quantos segundos é que aguentarias? Conforme o treino e a preparação que tivesse, a alimentação que tivesse. Porque tenho uma mulher e uma filha para dar de comer e tenho que ganhar para comer. Um homem que faça uma preparação para 10 rondos, ou para 3, ou para 4, ou seja os rondos que forem, tem que se levantar às 6h30 da manhã, fazer 4 km mínimo, 4 km de footing. Tem que ir a uma sala, tem que ir vídeos de footing, vai para casa, descansa, levanta-se ao meio-dia, com a obrigação, nem tem uma obrigação se querem, almoçar um bom bife, almoçar tudo que seja verduras, bife sem sangues, e não tem a obrigação de ganhar para comer. Senhoras e senhores, feito seguinte, vai apresentar a segunda parte do seu programa de variedades. Mulheres, vamos falar de mulheres. As mulheres tiveram uma influência decisiva na tua vida ou não? Não, apenas falo com elas, como falo com o meu amigo, como falo com todos os amigos, aqueles que me dão conversa, que me dão uma boa maneira de ser, não é? Que eu reparo que é boa pessoa. E é mesmo que falo com aqueles que são más pessoas e aqueles que vão dizer mal de mim. Esse é que eu tinha que falar. Agora, mulheres, apenas só tenho a minha mulher, vivo com a minha mulher. E antes de viver com a minha mulher, de casar com a minha mulher, eu nunca fui a um cabaré, nunca fui, frequentei esses bares.
nada. Vinho não gosto, cerveja não bebia. Até porque a cerveja não faz mal a um boxeiro. A cerveja dilata e não engorda. Há muita gente que faz, que fica doido e diz que a cerveja faz mal. Não, eu apenas bebia cerveja, como bebo outra bebida qualquer. Bebo mais leite e bolas de Berlim. É a única coisa que comia. Porque fui habituado a comer isso quando não jogava boxe e andava aflito. Muitas vezes queria dinheiro para comer um bolo de Berlim completo e eu não tinha. As mulheres não têm nada. O povo fala sempre daquilo que não deve dizer. Mas houve uma coisa. Há pessoas que te veem com prostitutas. Podem ver, natural. Também podem ver com ladrões, com homens suspeitos, e eu não sou suspeito por disso. Não me apegam nada. Sou apenas um homem e um cavalheiro. Sou apenas um desportista. Um simples popular. Falo com toda a gente. Falo com o rico, falo com o pobre, falo com ladrões, falo com prostitutos, falo com toda a gente. Eu não sei quando é que chegará também esse selo. Mas tu disseste que não ias a cabarés. E há quem te veja nos cabarés. Agora, desde que aqui é bom boxe. Sim? Sim, porque minha vida mudou, minha vida transformou-se. Começou a fazer combates de boxe. Havia boxe 2 em 2 meses. Agora, de ano a ano, é que há um combate de boxe. Já há 6 anos que não há boxe em Portugal. Senhoras e senhores, Ave Maria em striptease. Sei que queres ir trabalhar para o estrangeiro, mas tu és um homem de Lisboa. Não vais sentir saudades da cidade? Sim, muitas. Não é só Lisboa, porque também sinto saudades das pessoas amigas, das pessoas que andam comigo, saudade da minha filha, saudade da minha mulher, saudade da minha casa e até provavelmente tenho saudades do ringue português, do público meu pelado. Então, porquê é que vais trabalhar para o estrangeiro apesar disso tudo? Porque a minha vida permite assim. Porque em boxe em Portugal não há, e eu vou para o estrangeiro apenas para ser treinador, ou para jogar boxe, só para lá porrada para dar não posso. Já não tenho idade, pois já tenho 32 anos. Senhoras e senhores, ex-música de dança.
ver este filme, não há de ficar, como é que eu ia dizer, com uma sensação de piedade por ti? Não sei. Conforme o público imaginar a ideia do Sr. Albano Martins e conhecer o Albano Martins e conhecer a minha vida, que sabe que a minha vida fui simples engraxador, está claro que não era engenheiro, não fui para o boxe, se fosse engenheiro, ou fosse médico, ou fosse um arquiteto, não ia para o boxe, fui para o boxe com necessidade, porque dentro do boxe, ou qualquer desporto, não há engenheiros nem arquitetos que vão para o desporto e que levam porrada da cabeça por gosto. São homens como eu, vadios. Quanto tempo é que tu pensas que vais durar como boxeiro? Até aos 33, 34. Portanto, só tens um ano de vida para jogares como boxeiro. Sim. E depois? Vou para o treinador, que tem categoria suficiente para isso, para ser treinador, mais que aqueles treinadores que eu vejo em Portugal. E não tens pena? Eu tenho muita pena, que foi a profissão que agarrei até dia da morte. Portanto, é um campeão que vai sair campeão, não é? É verdade. Eu vou fazer campeões de vida e saúde. Assim a minha vida me permita. Todos